Bom, pessoal, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje, vou estar trazendo para vocês uma atividade de revisão, buscando a gente ampliar o estudo sobre os reflexive pronouns, né, os pronomes reflexivos em inglês. Eu trouxe aqui abaixo, vou pegar para vocês, fazer um pouquinho, relembrar um pouquinho o conceito e em seguida eu explico a atividade, certo? Então, os pronomes reflexivos em inglês, eles tem aqui a agregação, né, do possessivo, que a gente já conhece, mais a palavra self, que significa eu mesmo, né? Então, a gente percebe aqui que a palavra self ela vai ser utilizada no singular e self no plural. Então, o primeiro passo, como eu falei na aula passada, é vocês aprenderem essa correspondência, né, de primeira pessoa, myself, segunda pessoa, yourself, segunda pessoa, terceira pessoa, masculino, himself, feminino, herself, itself, e aqui nós vemos os plurais, né? Yourselves, para primeira do plural, yourself, segunda pessoa do plural, e themselves, para a terceira pessoa do plural. Bom, e como é que eu uso os pronomes reflexivos em inglês? Diferentemente da nossa língua, nós utilizamos os pronomes reflexivos aqui apenas com a função de refletir as ações praticadas pelo sujeito. No inglês, ele vai aparecer em três usos específicos, né? Digamos assim, em três casos. Quais são esses casos? Na ideia de refletir a ação praticada pelo sujeito, na ideia de dar ênfase a que o sujeito pratica aquela determinada ação e para indicar que o sujeito fez algo, praticou algo sozinho. Então, são essas três funções. São duas funções que são usadas diferente da nossa língua, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre cada uma, revisando. Aí vocês podem acompanhar também lá no livro, né, no nosso capítulo, fica melhor as explicações, vai estar mais amplas, ok? Então vamos lá. Os pronomes reflexivos são usados em três casos, também classificados em três funções. A função reflexiva, que é a que nós usamos na nossa língua, né? A função enfática, que é para enfatizar que o sujeito fez determinada ação. E a função idiomática, que é aquela que pode ser trocada por Elon, ou seja, por sozinho. Não é isso? Então vamos lá. O primeiro caso aqui, ó. Quando o sujeito sofre a ação, ou seja, ele mesmo pratica e sofre a ação. Classificamos como função reflexiva. E no caso aqui, ó, na função reflexiva, o pronome é usado sempre após o verbo e vai concordar com o sujeito. Não esqueçam, certo? Função reflexiva, o pronome é usado depois do verbo e vai concordar com o sujeito, ok? Essa questão de concordar com o sujeito, todos eles vão ter a ideia de concordar com o sujeito, para poder usar conforme o pronome correspondente. Ó, no caso aqui, Mary saw himself in the mirror. Maria se viu, né? Se olhou no espelho. Então veja que aqui, ó, sujeito Maria, o verbo viu e o pronome sempre depois do verbo, ok? Função reflexiva. Maria olhou-se no espelho, né? Traduzindo aqui para a nossa língua. Nesse caso 2, pessoal, ó, qual é? A ideia é, nesse tipo de uso, o pronome ele não precisa ser traduzido para a nossa língua, ou seja, ele é usado só para dar ênfase. O inglês utiliza-se essa função para dar ênfase na frase. Então, quando o pronome reflexivo são usados como enfáticos, para enfatizar o sujeito, nós temos a função enfática. E nessa função enfática, vale destacar, o pronome pode vir após o sujeito ou no final da frase. Os casos mais comuns são a utilização do pronome após o sujeito. Veja o caso aqui, ó. The man, o homem, himself
painted the house. O homem pintou a casa. Então, aqui, esse pronome aqui eu não vou traduzir, porque é só para indicar só para dar ênfase, né? Que aquela casa o homem pintou. Então, veja que, digamos assim, sintaticamente aqui, ele não vai ocorrer nenhuma função, ou seja, somente para enfatizar a ação praticada pelo homem, ok? Função enfática. Já nesse terceiro caso aqui, bem fácil de identificar, pessoal, porque vai acompanhar sempre da preposição by, né? E nessa função idiomática, pode ser traduzido como sozinho, né? O pronome reflexivo pode ser traduzido como sozinho. Então, vejamos aqui, ó. Mary washed the car by herself. Maria lavou o carro sozinha, ok? Então, bem simples de identificar aí. Resumindo aqui, a gente pode dizer que o único caso convincente com a nossa língua, né, que tem relação direta com a nossa língua, é essa função aqui, ó, reflexiva, né? Nesses outros dois casos aqui são casos específicos da língua inglesa, né? No caso 2, nós temos a ideia de dar ênfase à ação, eu não vou traduzir, e nesse segundo caso aqui, eu vou trocar pela expressão alone, ou seja, pela expressão sozinho quando eu for traduzir. Seria aqui o by mais o pronome reflexivo, sempre acompanhado com by, ok? Então, bem simples aí. Agora eu vou puxar aqui para o exercício. Ó, essa primeira questão, vocês vão completar usando os pronomes reflexivos. Vocês vão perceber aqui, ó, sempre a ideia trazida aqui pelo sujeito, né? Para fazer a relação com o pronome reflexivo que vocês irão utilizar, né? I fixed my TV set by, ou seja, eu fixei minha TV sozinho, né? Então, by, já tem o by aqui, eu vou pegar myself. Um exemplo aí, né? Então, vocês vão observar sempre a ideia contida no sujeito para poder usar o pronome reflexivo corretamente. Nessa 2 aqui, ó, uma narradora vence uma competição e deseja expressar sua felicidade e orgulho. Ela pode dizer em inglês I'm just really proud of. Ou seja, qual é o pronome reflexivo que eu vou usar aqui para o sujeito? Beleza? Então, bem simples aí. Só observando o sujeito, vocês pegam aí a alternativa. Essa terceira aqui eu vou ter a mesma ideia, né? Uma atriz é fortemente criticada pelo seu estilo extravagante e excessivamente consumista. A atriz pode rebater esse tipo de comentário com I work hard and buy, ou seja, eu trabalho duro e compro o que eu quero, né? Compro o que eu quiser. Então, você vai pegar aqui, ó, observar sempre o sujeito e utilizar o pronome, certo? Compro, I want isso, o que eu quero. Nessa quarta aqui, pessoal, a mesma ideia. Eu tenho uma frase e vocês vão buscar aqui o pronome reflexivo, ok? Essa quinta também tem a mesma ideia. E já a sexta é onde vocês vão escrever aí T para verdadeiro, F para falso, de acordo com a frase e a indicação de cada função, certo? Reflexiva, enfática ou idiomática. Então, perceba se o que ele está colocando na frase e a função que ele está mencionando se está correta, ok? Pronto, então qualquer dúvida, a gente sana na hora do nosso horário, beleza? Valeu!